Petição e resposta. Quando te dirijas à divina providência, rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada, com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, neste que é o último capítulo do livro Calma, chamado Petição e Resposta, Emmanuel inicia dizendo: quando te dirijas à divina providência, a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, quando buscamos ajuda por meio da prece, por meio da meditação, rogando algo, não te permitas um mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, especialmente o ambiente interno, os nossos sentimentos, a nossa casa mental, retardando a concessão que desejas. Então é comum e devemos, quando estamos passando por momentos difíceis, rogarmos auxílio de Deus por meio da prece. Porém, devemos observar a forma como oramos, como dirigimos os nossos sentimentos. Se não estamos fazendo uma prece como se estivéssemos exigindo que Deus desse aquilo que queremos no exato momento, ou para amanhã, para logo. Então devemos cuidar para não orarmos com aflição, com ansiedade, e sim buscar acerenar o nosso coração, buscar fortalecer a fé, que é essa confiança na providência superior. Então cuidemos com a aflição, com esses sentimentos que conturbam o nosso dia, a nossa prece e as nossas ações. E ele dá um exemplo, dá alguns exemplos, na verdade. A gente querer andar com o carro, com a velocidade muito acima daquela permitida numa via, especialmente numa cidade. A gente corre um risco muito grande de produzir um desastre, um acidente, com o pretexto de estar com pressa. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma ajuda para ontem, para logo, e acabamos nos equivocando. Então tomemos cuidado
né, com esta questão da pressa. É claro que quando estamos passando por uma situação difícil, buscando uma resposta para algo, é comum queremos que ela chegue o quanto antes, mas também precisamos saber esperar o momento adequado e observar o que ocorre à nossa volta, o que a vida nos convida a fazer. Ele dá outro exemplo: querer atravessar uma ponte com uma carga, com um peso muito maior do que a resistência daquela ponte. Então, querer receber algo que nós não temos condições de suportar. Então, um exemplo, a riqueza. Se nós analisarmos, a grande maioria da humanidade não tem condições de suportar a riqueza material sem sucumbir. Ou seja, se ficarem ricos de uma hora para outra, vão parar de trabalhar, vão parar de cumprir os deveres mínimos que já cumprem no dia a dia, para somente ficarem estacionados nos prazeres materiais, nos prazeres sensórios. Então, cuidemos nos nossos petitórios. É claro que Deus não vai nos enviar aquilo que nós não tenhamos merecimento e também que não é benéfico para a nossa evolução. E ele dá esse exemplo, Emmanuel, muito importante, de que devemos observar o que nós suportamos hoje. Também pegando como exemplo a sobrecarga de atividades, de tarefas. Então, cuidemos para não sobrecarregar-nos. O outro exemplo, espancar uma árvore, um vegetal, no pretexto de estar com muita fome, e prejudicando futuras frutas que chegariam até nós no momento certo, quando estivessem maduras, em função desta fome neste momento. Então, observemos a pressa, como ela nos atrapalha, como ela dificulta muitas vezes o nosso futuro, como espíritos imortais que somos. E nos dá o exemplo também de uma fonte, onde, em pretexto da sede muito imediata, movimentar o líquido, misturando o líquido com o fundo da fonte, ou seja, deixando a água sem condições de ser consumida. É mais ou menos quando nós queremos agora, neste momento, resolver de uma hora para outra questões que exigem paciência, perseverança, persistência, e quando temos esse movimento de uma exigência de perfeição de nós mesmos e dos outros, nós só conturbamos o ambiente e os nossos sentimentos. Então devemos sim buscar melhorar a nós mesmos, mas cuidado com a exigência de perfeição da qual ainda estamos distantes, mas estamos a caminho, com calma, com paciência, com disciplina, com perseverança. E ele continua: em teus requerimentos à vida maior, em tuas rogativas a Deus, formula-os com cuidado. Então cuida com o que tu pedes e continua no trabalho que o mundo te conferiu. A gente não precisa abandonar o que a gente está fazendo, pelo contrário, aquilo que nos cabe precisa continuar a ser feito, por mais simples que pareça ser, esperando pela manifestação do poder divino, através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Não é mais ou menos assim? A gente pede alguma coisa, muitas vezes por dias, por meses, por anos, e continua trabalhando. E de repente, no momento adequado, a condição se modifica e aquilo que a gente tanto buscou chega até nós. Ou chega até de forma melhorada, mais ampla do que nós havíamos pedido ou desejado, ou buscado intimamente. Então, é o saber esperar, é o saber, é o fazer, é a esperança que nós podemos dizer que a esperança, na verdade, é o esperar de forma ativa, é o esperar, é o confiar na providência divina, mas fazendo o que nos cabe neste momento, no nosso círculo de ação. Inquietações desnecessárias atrasam o socorro.
previsto. Nos inquietarmos desnecessariamente só atrapalha a chegada daquilo que nós precisamos e pedimos em nossas rogativas. E Emmanuel finaliza o capítulo e o livro dizendo: sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes, não esmoreças. Ou seja, qual for a dor que tu passa, a dificuldade que tu enfrenta, não desesperes, não perca a esperança, porque tu é filho de Deus, aprendiz da vida. Então não perca a esperança. A esperança, para nós mantermos ela acesa, é buscarmos o exercício da fé, dessa confiança, da fidelidade ao Criador, ao mesmo tempo em que busquemos agir nas pequenas coisas do dia a dia que estejam ao nosso alcance. Não esmoreças, não desanimes. Se perceber que está difícil, que está difícil levantar da cama, encontrar o ânimo, buscar ajuda de pessoas queridas, de profissionais, para melhorarmos o ânimo dia após dia, com calma, sem buscarmos querer a perfeição do dia para a noite. Não esmoreças, não percas a esperança. E se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa de certo reclama análises mais profundas. Então, Deus, os nossos benfeitores, não vão nos enviar aquilo que certamente irá nos prejudicar. E por vezes, olha, ele quer isso, mas nesse momento não. O Rony não está preparado para lidar com essa responsabilidade, com essa mudança. Então, nós aprendemos também com a doutrina espírita que toda rogativa é ouvida e atendida conforme as nossas necessidades e o nosso merecimento. Então, nenhuma rogativa passa em vão, passa batida, como se diz. Chega até os planos de acordo com a nossa emanação, a nossa força mental que envolve o nosso sentimento e o nosso pensamento, especialmente o nosso sentimento. Isso nós temos no livro Evangelho segundo o Espiritismo de forma bem esmiuçada, também no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, se demora para chegar, ou se não chega, calma, a prece chegou. Continua agindo onde tu estás, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo, e não de Deus, e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, aquilo que nós temos hoje, as pessoas que estão à nossa volta, são o melhor. Os recursos materiais são os melhores. Os recursos intelectuais, os recursos emocionais são os melhores que nós já adquirimos em todos os milênios da nossa evolução. Podemos melhorar? Sim, é claro. Então, com calma, com paciência, com perseverança, com persistência, buscando desenvolver as virtudes da fé, da confiança em Deus, em nós mesmos, na vida, buscando essa melhora dia após dia, buscando boas leituras, bons vídeos, buscando fazer o bem, agir no bem, melhorar conosco, nos acolhermos, desenvolver o alto amor e o amor para com o próximo. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos imensamente ao Chico, ao Emmanuel, todos os espíritos que colaboraram por esta obra que tanto nos ajuda em nossas reflexões. Até o nosso próximo encontro.